você procurou a mediação porque você é bonzinho. Não, você procurou a mediação porque você é uma pessoa inteligente. Inteligente, é Não claro. tem nada a ver com bondade isso aqui. Eu adoro quando os homens falam pra mim, Úrsula, nós estamos aqui falando de dinheiro. Eu falei, não estamos falando de dinheiro. Nós estamos falando aqui de um rompimento de confiança. O mito do amor romântico. A relação pra dar certo, você precisa cuidar dessa relação. Ela não dá simplesmente certo uma história de amor. Eu já fiz o divórcio de vários casais que, se eles não tivessem deixado a coisa crescer tanto, eles não teriam se separado. Trabalho muito com empresa familiar, porque hoje cerca de 80% das empresas brasileiras ainda são familiares. A gente ainda tem... E tem muito conflito, né, Úrsula? É um mundo de conflito, porque irmão com irmão rola no chão, né? Manda cala a boca, grita, na sala de reunião, os caras são acionistas e tal, mas não tem filtro, né? Tem 10 anos de idade aí. 10 anos, pro papai, porque a mamãe... Vamos falar um pouquinho do livro. Minha Vida Antes e Depois da Mediação. Eu transformei o meu trauma em potência. Eu peguei a minha fragilidade e transformei ela em força. Eu podia ter me destruído. Ou eu mudava o meu mindset e submergia Fênix, ou ia pro buraco. Porque eu fui em busca da minha cura. Por que a medicina muitas vezes não explica uma cura? Porque a cura vem de dentro. Você tem que querer se curar. Precisa saber o que você quer, porque muitas vezes as pessoas chegam no meu escritório e eu pergunto, o que você quer? A pessoa não sabe dizer o que ela quer. As pessoas me perguntam, você fala com seu ex-marido? Não, mas você é mediadora. Eu falei, e daí? As pessoas, elas na verdade só precisavam compreender o que se passa dentro delas. Mas como grande parte das pessoas tem muito pouco autoconhecimento, ela não se dá conta de que o que está motivando ela a seguir à frente com aquela briga não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Ou é a traição, é uma mentira, é um rompimento de confiança, é alguma dor. E ela quer uma espécie de indenização para aquilo. Tá valendo, Gabriel? Cara, É a nossa pergunta clássica. Bom, hoje eu tô com a Úrsula Freitas, uma amiga. Obrigado por ter vindo. obrigada Querida. pelo convite. Hoje a gente vai falar de mediação. Uma pessoa que fala com mediação com propriedade, né? Propriedade intelectual, por estar há muito tempo atuando nessa área. Sim. Propriedade porque viveu isso na vida pessoal. Tem uma compreensão de mediação ampla, né, do que a gente está vivendo, que a gente viveu, que a gente vai estar vivendo atualmente sobre mediação. Vai falar sobre isso. Vai falar sobre o nosso livro. Nosso não, o seu livro, né? Úrsula, A Minha Vida, Antes e Depois da Mediação. Depois eu vou mostrar de novo. Mas, de maneira geral, no Adversidades, um podcast chama Adversidades. Então, Sim. não é para contar sua história triste, né? Mas a gente vive das adversidades, é normal isso. Mas eu tenho uma pergunta de roteiro. A pergunta de roteiro é por que o direito? Por que você se tornou advogada? E a partir daí a gente desenvolve para outros lugares. E essa pergunta é mais fácil de todas. Bom, para começar, eu nunca quis ser advogada. Eu queria ser jornalista. Eu sempre escrevi muito, desde criança. Ganhei prêmios na escola. E quando eu disse pro meu pai que eu ia ser jornalista, ele falou, de jeito nenhum, você vai morrer de fome, você tem que ser advogada, você argumenta como ninguém, você escreve bem, e você não vai fazer jornalismo. Naquela época a gente fazia o que os pais falavam, né? Sim. E aí eu entrei, passei para Direito, cursei a faculdade toda de Direito, e fui pro contencioso familiar, né? Fui trabalhar com briga de família. Já começou na área de família. Na verdade, não. Eu comecei na área civil, mas por algum motivo que as famílias me escolheram. E no escritório que eu trabalhava, toda vez que chegava uma demanda familiar, as pessoas falavam, Úrsula, pega esse. E eu fazia acordo. Eu sempre fiz acordo. Na verdade, eu era advogada de contencioso, mas quando eu pegava o caso, eu acabava fazendo acordo ou na audiência, ou numa das reuniões, e acabava ficando amiga das partes, e acabava que a gente terminava num grande acordo. Sabe que meu pai no interior, ele fez muito acordo de separação, mas ele tinha a fama de fazer as pessoas voltarem ao casamento. Isso já aconteceu comigo. Ele fazia uma cartinha, uma pessoa procurava ele. Aí ele fazia uma cartinha e mandava para a mulher ou para o marido.
marcava uma reunião do escritório. Olha, E aí marcava uma reunião e a pessoa que procurou ele conversava, depois ela chegava. Olha, eu chamei ela, eu não quero nenhuma surpresa, mas... E aí ele fazia meio que uma mediação ali, e as pessoas, tipo, 80% voltavam. eu acredito. Meu pai era um homem muito sensível, assim, uma pessoa muito sensível. Imagino, muito sensível. Sensível, muito mesmo. Não é que ele tinha uma coleção de orquídea, meu pai era um cara diferente. E é muito interessante você falar isso, me fez lembrar uma coisa que eu vivi na minha infância, ali, vendo ele fazendo no escritório. Mas o que eu já fiz, assim, o divórcio de vários casais, que se eles não tivessem deixado a coisa crescer tanto, eles não teriam se separado, porque eles realmente... Isso é uma coisa na prática que... Sim. Porque você pode ter uma mediação preventiva, você pode chamar um mediador. Eu tenho um caso agora que eu fui chamada pela mulher, eles estão separados, mas eles não querem se separar, mas eles têm a comunicação deles é muito truncada, porque eles são de cultura... Ele é inglês, ela é brasileira, já começa por aí, a cultura inglesa tem umas questões. Ele deixou o país dele para vir para o Brasil, eles tiveram um filho, ela tem um casamento anterior e 2 filhos. Tem várias questões ali que precisam ser conversadas e alinhadas para que essa relação dê certo. As pessoas têm, assim, uma ideia, que eu diria, do amor romântico, né? Que tem um filósofo até que escreve sobre isso, o Alain de Botton, o mito do amor romântico, né? A relação, para dar certo, você precisa cuidar dessa relação. Ela não dá simplesmente certo, uma história de amor, né? E a comunicação é um grande desafio na relação a dois. Porque a gente tem percepções distintas a respeito de tudo. E se a gente não conversar sobre essas percepções, como é que a gente vai alinhar para a gente caminhar junto? Porque ninguém pensa igual a ninguém, mas tudo bem que a gente não pense, até bom. Por isso que a mediação é tão importante. Você precisa de uma pessoa que tem as ferramentas, né? Sim. Para que essa conversa aconteça, né? Porque naturalmente ela é difícil acontecer, né? Não, e não é um bate-papo, né? A Não, mediação bate-papo. tem ferramentas de negociação, de comunicação. Mas a gente deu um sprint. Pois é. À frente. A gente estava lá, você estava ali no contencioso, onde Contencioso você começou a receber esses processos de de família. Você começou a fazer os acordos e aí... Aí eu montei um escritório, finalmente um dia eu montei um escritório de família, tinha uma sócia. E aí um belo dia essa minha sócia chega no escritório e fala: eu descobri um negócio que é a sua cara. A mediação. Você já ouviu falar? Eu falei assim, não, mas me conta. Ela começou a me contar, falou assim, olha só, você nasceu para fazer isso. Você, pelo amor de Deus, você vai... Qual é o nome dela? O nome dela é Sônia Marques. Ela mora em Lisboa hoje em dia. Legal. Aí eu saí de lá, comecei a pesquisar e me inscrevi numa capacitação com a Tânia Almeida no Mediária. Você sabia que na primeira aula eu chorei de emoção? Porque eu falei, eu nasci para fazer isso. Encontrou. Eu me encontrei. Legal isso. Isso foi em 2009. Olha só como é que eu já sou jurássica na mediação. Isso foi em 2009. Pois é, porque eu... Não tinha nem lei, não tinha nada. Em mestrado, as coisas de curso, tinha uma pessoa lá, isso 2015, 16, ela falando de mediação. Eu falei, mediação, o que é isso? Ou seja, muito depois de 2009, né? Pois é. Você estava muito à frente. Muito. Muito. Aí eu fui fazendo várias Olha só, aí eu fui para... Outro Brasil também, né, Lu? Cara, era outro Brasil, era outro Tribunal de Justiça, eu acho. A gente tinha mediação dentro do tribunal, eu fazia pré-mediação pelo telefone. Eu ligava para as partes, olha isso. Fazia pré pelo telefone, a gente tinha um centro de mediação. O que você está dizendo para mim é que era bem mais simples. Muito menos burocrático. Agora a gente tem a lei, a gente tem o Código de Processo Civil, a gente tem, assim, hoje é obrigatório você passar por uma, que eles chamam de, não é uma audiência, uma sessão de mediação
barra conciliação, que já confunde tudo para todo mundo, porque conciliação é uma coisa, mediação é outra. Você hoje tem no tribunal profissionais que não estão capacitados para estarem ali, na minha percepção. Porque é o seguinte, quando você não sabe mediar, você fomenta o conflito. Poxa, com certeza. É muito delicado isso. Quando Se você entrar pra errar, a coisa acabou. vira um desastre. Se você entornar, entornou e não volta. Se você parecer que ficou de um lado ou de outro, né? É muito, né? Você tem que ser muito preciso. Eu realmente não conseguiria. Tem que ser muito. É uma preparação. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Eu diria que além da técnica, você precisa ter o dom, você precisa amar isso, porque drena muita energia. Mediar conflito é muito desgastante. Eu sei porque quando eu tenho mediações, que às vezes eu levo 4, 5 horas em mediação, eu fico sem voz. Eu não tenho condição nenhuma de estar com o ser humano depois, seja lá quem ele for. Pode ser o Papa. Sua tudo. Aí eu preciso meditar, eu preciso rezar, eu preciso entrar em contato comigo de novo para poder voltar a disponibilizar essa energia toda, porque as pessoas chegam para mediar nas suas piores versões. Ninguém está ali. É claro que elas querem resolver, por isso elas te procuram. Isso tem uma diferença. Tem um bom senso. Tem um bom senso. Tipo, quero a paz. Quero a paz. Mas. Não necessariamente quero a paz. É resolução, né? Mas eu entendo que é mais inteligente eu estar nesse contexto do que num contexto adversarial. Acho que a palavra inteligente é isso. Acho que foi isso que eu quis dizer. Entendeu? É mais produtivo. É mais produtivo, eu vou ter menos desgaste emocional, eu vou gastar menos dinheiro, são pessoas mais inteligentes, entenda a palavra inteligente no Abertas, sentido de né, que elas Úrsula? têm um mindset diferenciado. Elas querem utilizar a vida delas para outra coisa, não é para brigar. Eles têm que trabalhar, criar seus filhos, viajar, passear, curtir. Tem um monte de coisa aí. A vida tem um monte de coisa bacana aí pra gente fazer, que não é a gente ficar, Brigando anos. brigando anos Num processo. E assim, uma coisa que eu alerto. Para advogado às vezes é ruim, né? Porque tem advogado que torce pra briga, né? Não, existe uma indústria da briga. A gente não pode Sei disso. passar pano. Existem pessoas que ganham dinheiro com a briga. É isso, eu sei disso. Né? E é por isso que o nosso tribunal aí é um tribunal rico também. Quanto de custas ele não arrecada a cada demanda instaurada, né? Eu sei que cada acordo familiar que homologa... O Tribunal de Justiça tem se ele recebe pela briga fomentada. Pois é, aí você já respondeu, né? É uma conclusão óbvia. É uma conclusão óbvia. Sim. É uma conclusão óbvia. E aí cabe às pessoas, né, começarem a compreender a importância delas serem protagonistas da sua história. Porque se a gente está falando de uma demanda privada, né, familiar, seja ela empresarial, num contexto de sócios e etc., não tem necessidade nenhuma. E o envolvimento financeiro, ele dificulta a mediação, Úrsula? O que você sente? Você quer dizer o seguinte, quando há o elemento financeiro muito presente nessa separação, ou seja, alguém tem muitos bens, enfim, isso dificulta mais ou é a mesma coisa? Não, é a mesma coisa. O que dificulta a mediação é o que a gente chama na mediação de pauta subjetiva. O que é a pauta subjetiva? É aquilo que faz com que o conflito não acabe. Mágoa, ressentimento, raiva... Traição, Traição. agressão... O dinheiro, assim, as pessoas elas precisam objetivar sentimento e emoção, né? Quando, na verdade, elas na verdade só precisavam compreender o que se passa dentro delas. Mas como grande parte das pessoas tem muito pouco autoconhecimento, ela não se dá conta de que o que está motivando ela a seguir à frente com aquela briga não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Ou é a traição, é uma mentira, é um rompimento de confiança, é alguma dor que ela tem em relação
aquela dinâmica relacional deixou ali uma marca. E ela quer uma espécie de indenização para aquilo. Então, quando fala, mas isso eu adoro quando os homens falam para mim, principalmente, Úrsula, nós estamos aqui falando de dinheiro. Eu falei, não estamos falando de dinheiro. Não estamos. Eu discordo de você. Nós estamos falando aqui de um rompimento de confiança. Porque quando aconteceu isso aqui, nessa data tal, do dia tal, X, mudou toda essa relação, essa dinâmica relacional. O dinheiro é apenas uma forma de você... Só mais um elemento, né? Só mais um elemento. Uhum. Ele é um elemento, mas é só mais um. É um elemento. E, olha só, eu já fiz várias mediações que no final das contas as pessoas queriam um X e depois elas não queriam mais. Porque ao passar das sessões de mediação, elas se deram conta de que aquilo que elas queriam, não ia mudar nada na vida delas na prática. Aquilo é um ilusório que você cria. Até para você poder contar aquela história para alguém. Tem que fazer sentido. É um êxito, né? A gente às vezes conta uma história pra gente tantas vezes que a gente até acredita nela. Com certeza. Mas eu espero não estar me Quando perdendo contada nesse... 1000 vezes, ela se torna verdade. Mas não está se perdendo não, de forma alguma. Bom, a gente... É que é muita história, A né? gente conversando, eu sei um pouco da sua história, sei que você também teve uma situação pessoal que foi dramática de separação, Sim. né? Você se tornou ali uma mediadora vivendo um problema que precisava de mediação, né? Usava muito. E como que você resolveu isso? Conta pra gente, que essa história Essa história é legal. de ouvir. Então, eu me separei com 37 anos, né? Relativamente nova. Os meus filhos tinham 10 e 12 anos na época. Casou nova, né? Casei com 23. Fiquei casada até os 36. E pra nem vai dizer que deu errado, né? Não, assim, nós nos casamos muito jovens, eu acho que a gente não sabia nada sobre a vida, extremamente maturos os dois, para criar filho, enfim. Muito diferentes, de mundos muito diferentes, com histórias diferentes, percepções de mundo diferentes, assim. Até que deu certo, pro que era, até que deu. Ninguém fica casado 10 anos, dá errado, né, Osso? Mas a gente se separou num contexto muito ruim, porque ele teve um caso com uma funcionária durante muito tempo, eu fiquei sabendo, aí fui a última a saber. E isso foi muito ruim, porque nós fomos amigos antes de nos casarmos, então foi um duplo rompimento de confiança, da amizade e do casal, porque eu acho que tinha espaço para a gente ter conversado sobre isso. Sim. E ter terminado de uma forma mais elegante e menos, diria... Beligerante, né? Eu não digo nem beligerante, eu digo traumática. Traumático. E aí, no meio dessa história toda, eu já era mediadora e ele começou a não pagar mais nada, não pagar plano de saúde, a não pagar a escola, não pagar... E eu tentando dar conta, né, trabalhar, cuidar de filho, aquela demanda de criança quando numa separação, então ele passou a não pegar nos finais de semana, os meninos começaram a sentir muito a falta dele. Aí hoje eu olho para trás e as pessoas falam assim, o que fez você adoecer foi a falta de dinheiro? Não teve um fator que me fez adoecer, né? Porque no meio do caminho desse conflito, eu tive um diagnóstico de esclerose múltipla, eu perdi a visão. Perdi metade da sensibilidade do corpo, não andava direito, não conseguia ficar na claridade, uma dor de cabeça que era de enlouquecer. E eu passei 1 ano da minha vida me tratando, tentando ficar em pé. Tentando ficar em pé, literalmente tentando ficar em pé, porque eu não conseguia. As dores eram terríveis no corpo, era uma coisa... Foi uma fase pavorosa da minha vida. Os meninos sentiram muito, porque ele não foi um pai presente. E hoje, quando eu olho para trás, eu penso que ver
Eu acho que eu perdi a visão porque eu não queria ver aquela ausência paterna para os meus filhos. O fator financeiro me machucou, foi ruim, me fez trabalhar 3 vezes mais, me fez ter uma vida extremamente dura, material. Mas o que me fez adoecer foi ver o descaso que ele tinha com a paternidade dele. Ele marcava, não aparecia, Duda esperava para jantar com ele não ia. Ele marcava com o João Pedro, também não aparecia. Nos finais de semana ele não era... E essa ausência paterna para os meus filhos e assistir a dor deles pela falta desse pai foi o que me fez adoecer. Sim. O pagar a escola, isso para mim foi ruim, foi, mas isso a gente conserta. Mas Como é que supera isso? Trabalhando, estudando, trabalhando, saindo desse lugar de vítima que a gente Porque tende assim, a a gente tem ocupar, né? que ser transparente, porque a mulher, invariavelmente, na maioria dos casos, ela é a ponta mais fraca de uma separação, né? Quem acha o contrário está fora da realidade do que acontece no dia a dia. A gente, como advogado, não é a minha área, mas a gente vê o que acontece, né? Eventualmente, as mulheres realmente sofrem muito, porque muitas vezes o poder financeiro está com o marido e aí uma estratégia dele é corta tudo, não paga mais nada, para negociar, para isso, para aquilo, enfim, os filhos ficam lateralmente ali jogados, enfim, é muito complicado. Mas eu perguntei como supera isso, como supera essa mágoa de uma pessoa, né? Porque isso é uma coisa... Como que você fez para se livrar Então, e passar, virar a página e hoje ser essa pessoa bem-sucedida? o conflito, ele tem uma dinâmica, né? Ele tem uma equação que é da vítima ao algoz, né? E quanto mais você se vitimiza, mais esse seu algoz te engole, né? Para você desconstruir isso aqui, você tem que olhar para você e falar assim, o que que eu quero? E traçar estratégias para sair disso. Então, se eu estou, por exemplo, numa posição de vulnerabilidade aqui financeira, eu falo no livro muito sobre rede de apoio, que é um conceito que tem muito na Dinamarca, que é quando você não pode negociar com o seu interlocutor, com quem você vai se juntar para formar uma rede sistêmica que te apoie para você conseguir, porque sozinho ninguém consegue nada. Então eu tinha uma rede de amigos, eu tinha uma família, eu contratei uma menina para ficar na minha casa, uma senhora que me dava uma assistência com os meninos, porque tinha uma época que eu trabalhava em 6 lugares diferentes. Então, assim, eu não podia contar com o pai dos meninos, mas eu pude contar com muita gente que me ajudou nessa empreitada. Uma delas foi meu pai. Meu pai foi um cara incrível com os meus filhos. Se a gente olhar pela questão desse... Não sei quem falou isso para mim, mas... uma questão do multiverso, né? Mesmo na dificuldade, a gente sempre tem algum privilégio, né? Pô, sempre. Então, se você olhar e conseguir virar... A tua percepção é a tua mudança de lente. Aí você consegue perceber que você tem o privilégio, você consegue novamente se sentir abençoado e feliz e... Pega um papel, uma caneta e começa a desenhar a sua vida. Você começa a fazer isso, é difícil sua vida dar errado. E não dá. Não dá. Eu tive milhares de pessoas que me ajudaram. Ele não estava? Sim, ele não estava disponível. E não é pessoal com a Úrsula. Ele não tinha uma disponibilidade emocional nem maturidade para ser pai. E aí eu acho que quando Que é muito comum, né, Úrsula? Pois é muito comum. E quando você sai desse lugar de julgar o outro e olha para você e fala, tá bom, beleza, eu tenho esse desafio aqui, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar com isso? Eu tenho aqui uma coluna material que eu tenho que dar conta, eu tenho que ganhar tanto, os meninos precisam que todos os finais de semana eu esteja, eu vou precisar de algum final de semana para descansar, com quem que eu vou contar para ficar, para eu poder descansar? Posso contar com a minha mãe? Posso contar com essa minha amiga aqui? E aí você vai construindo literalmente uma rede de apoio para você conseguir. É uma estratégia. Mapear conflito é você entender aquela dinâmica toda, ver onde é que estão os seus gargalos e traçar estratégias de solução. Quando você entende que a vida é isso,
É tão mais fácil do que você ficar culpando o outro, reclamando, contando pra amiga, aí conta pra outra. Aí, porque vira o tema, né? Vira o tema familiar. E há o que eu chamo do gozo da reclamação. Não tem isso? Tem pessoas que, tipo, elas estão sempre reclamando das mesmas coisas e de alguém, tipo, porque aquilo, no final, o que eu percebo é que dá algum prazer a ela falar daquilo, sabe? Ela não sabe fazer E é uma coisa meio maluca, tipo, tá falando uma coisa que faz mal, mas pra ela faz bem. Eu não sei nem explicar, eu percebo isso nas Você pessoas. sabe o que é reclamar? É clamar de novo, né? Por aquilo que você não quer. As pessoas, elas reclamam. Existe um conforto aí no vitimismo, né? O vitimismo, ele tem um certo conforto, porque ele te coloca no lugar de que você é vítima, então você não tem o que fazer para mudar aquilo. É como se você tivesse... porque quando você se torna protagonista da tua história e você fala, não, eu vou fazer alguma coisa. Você tem que ter atitude, né? Não dá para... E algumas pessoas não querem fazer, elas querem apenas reclamar. Atitude é tudo, né? E você precisa ter um lugar em que você... Não adianta, o outro é o outro, os outros são os outros e só. Já diria lá, né, Paula Toller, né, que de abelha, né? Você não tem como mudar o outro, mas você tem como se modificar. Permanentemente. Permanentemente. Interessante. Muito legal. Agora vamos falar um pouquinho do livro. Então, Minha Vida Antes e Depois da Mediação. Vai lançar que dia que você falou? 16 de abril, às 7 horas da noite, na livraria Janela do Jardim Botânico. Tá vendo? Todo mundo convidado, hein? Gabriel, você tem que colocar isso. Todos Colocar no ar. Você tem que convidados. colocar no ar antes do dia 16 de abril. Mas o livro já está à venda. Ah, tá, desculpa. Gente, essa pessoa não é muito... O livro já está à venda na Amazon e está à Legal. venda Tá na Amazon? Tá. Que chique. E está à venda no site da editora Lacre também. O livro, eu dei uma olhada, pô. O livro é bem impactante. Bacana. É fácil de ler, tem uma linguagem... É a minha linguagem. Você vai parecer que você está conversando comigo. Porque eu escrevi como eu falo. Tá como eu falo. Sim. Conta pra gente assim, eu tenho dúvida sobre o que é constelação familiar. Eu não sei, então, muita gente fala sobre isso, eu não faço a menor ideia que seja profundamente. Vou te explicar. O que é isso? Então, eu falo um pouco no livro de constelação, e aí eu quero deixar bem claro que eu não sou uma pessoa que levanta a bandeira da constelação. Eu fiz porque eu tenho uma história familiar muito complexa. Eu vivi num cenário de conflito a minha vida inteira. Eu acho que eu nunca vivi num contexto de paz. Nem sei o que é isso, para falar a verdade. Atualmente, você está vivendo como? Atualmente eu tô. Você está vivendo um cenário de Não, paz. atualmente eu tô, isso é verdade. Então, quando eu fui perdendo as pessoas na minha vida, eu entendi que eu queria entender um pouco sobre essa constelação. Todo mundo me perguntava, eu dou aula em várias câmaras privadas, dou aula já há mais de 10 anos, acho que dou aula há 15 anos, sei lá, dou aula há muito tempo. E todo mundo me perguntava, eu falei, eu tenho que entender isso aí, né? Não adianta só ler. Eu fui vivenciar a experiência da constelação. O que a constelação fala, né? E aí eu vou falar da familiar, não estou falando da empresarial, hein? Por favor. Porque eu não... As pessoas precisam dividir que você faz mediação empresarial E familiar. e familiar de pessoas físicas, Pessoas né? físicas também. Tá. Eu trabalho muito com empresa familiar, porque hoje cerca de 80% das empresas brasileiras ainda são familiares. A gente ainda tem... E tem muito conflito, né, Urso? Não, é um mundo de conflito, porque irmão com irmão rola no chão, né? Manda aquela boca, grita, na sala de reunião, os caras são acionistas e tal, mas não tem filtro, né? Tem 10 anos de idade aí. 10 anos, pro papai, porque a mamãe... É isso. Impressionante, estamos tudo igual. E a constelação, ela tem um criador, né, digamos assim, da constelação, que é o Bert Hellinger, né,
que era um psicólogo social, um psicoterapeuta, que ele ia buscar na ancestralidade as repetições de padrões de comportamento. Então, por exemplo, uma filha de um alcoólico que se casa com um alcoólico. Uma mulher que foi vítima de violência a vida inteira e ela casa com um homem violento. Então, ele entende que quando você vai na sua ancestralidade e entende o porquê da repetição de padrão, você para de repetir esse padrão de comportamento, porque você passa a ter consciência, você traz para o plano da consciência aquilo que você fazia instintivamente, porque está no plano do inconsciente. Os traumas, né? Subconsciente, diria Freud. Os traumas. Tudo. Por que você repete? Você repete porque aquilo é conhecido para você. Então, constelação familiar seria você entender que muitas coisas que você faz é que você carrega de pai, de tio, de avô. Bisavô. O que é constelação? Porque eu falo isso Bisavô, tudo. Assim, porque para mim é muito claro como a gente, eu não falo as pessoas, a gente me colocam nesse lugar, a gente repete os mesmos padrões. E eu, quando tinha lá uns 30 anos, eu me vi repetindo padrões que me incomodavam absurdamente, que parecia não fazer parte de mim, e eu continuava protelando algumas coisas e tal. Isso que não era meu. E eu decidi, intelectualmente, eu não vou romper com isso. Isso não é meu. Sem ninguém me ajudar, eu percebia que você tem um espelho que você olha, pessoas estão à sua volta, e aquilo não é seu. Isso é muito... Eu repito muito isso. Eu tenho uma frase que meu filho é completamente diferente de mim. A única coisa que ele se parece são com meus defeitos. É mesmo? Essa frase é minha. Porque eu tenho um filho de 5 anos. Eu já vejo os meus defeitos nele. Esses desafios não são defeitos. São questões. Assim, eu sou muito sincero. Eu não passo pano em mim. Mas não é pano, são desafios. A gente está aqui para aprender, né? Mas assim, mas eu vou cutucar ele para não repetir os meus erros. Porque eu já entendi isso. Para ele não ser um repetidor de erros meus. Sim. Tem virtudes, copia minhas virtudes. O que eu tento fazer é copiar as virtudes. Eu tive um pai com um monte de virtudes. Eu tento copiar, quase que impossível copiar todas, porque ele tinha muitas. Mas ele tinha alguns defeitos. Como todos nós. Minha mãe, mesma coisa. Às vezes você dá sorte de estar numa família onde tem muitas virtudes. E quem tem azar de ter um... E é aquela história dos 2 irmãos, né? Que um foi criado num ambiente onde o pai era alcoólatra e batia na mulher. 2 irmãos gêmeos. Foram criados no mesmo ambiente. O pai batia na mãe, era alcoólatra. Um se tornou um empresário de sucesso, o outro se tornou um alcoólatra. Ou seja... Porque é o trauma, né? O trauma, como é que ele um não influenciou o outro, porque né? o trauma não é o evento em si. Eu estudei um pouco de trauma. Explica pra gente. O trauma, ele não é o evento em si. O trauma é o que você faz com o trauma. Entende? O que eu fiz com o meu trauma, você vai ver que eu tenho vários aí, não são poucos. Eu transformei o meu trauma em potência. Eu peguei a minha fragilidade e transformei ela em força. Eu podia ter me destruído com o meu trauma. Eu tinha uma escolha. Eu transformava... Ou eu mudava o meu mindset e submergia Fênix, ou ia pro buraco. Então, o trauma não é o evento. As pessoas, elas têm uma noção equivocada do trauma. O trauma não é o fato, né? Não é o fato em si. É o que você faz com aquele fato. Uhum. E é por isso que você, às vezes, vê irmãos que tiveram a mesma criação, vivenciaram a mesma experiência, e um fez uma coisa e o outro fez outra. Eu tenho um irmão alcoólatra. Tivemos histórias completamente diferentes. Porque eu fiz da minha vida uma coisa, ele fez da vida dele outra coisa. Então, é importante que a gente compreenda isso tudo
pra gente escolher, porque a vida é feita de escolhas. Acho que a importância de você se autoconhecer, de você se aprofundar. Aí vocês vão ver que eu passei por várias terapias para poder... Porque eu fui em busca da minha cura. Por que a medicina muitas vezes não explica uma cura? Porque a cura vem de dentro. Você tem que querer se curar. Você tem que falar onde é que está a minha dor? Eu quero me curar, eu quero. Você precisa querer viver. As pessoas acham que é assim. Não, é muito trabalho, é muita... nada vem assim. A gente... Agora, você precisa saber o que você quer, porque muitas vezes as pessoas chegam no meu escritório e eu pergunto, o que você quer? A pessoa não sabe dizer o que ela quer. O que você quer com isso aqui? Vamos lá. O que você entende sobre essa história toda? Vamos contar a história do início. Olha para a tua história aqui. O que você quer com isso aqui? Onde você quer chegar? Você sabe onde é que você quer ir? Porque você precisa saber. E o que você vê no tribunal é uma quantidade de ajuizamento de ações bizarras que as pessoas não sabem nem o que elas querem. Depois os anos se passam. Será que na petição inicial, aquilo que eu queria 10 anos atrás, eu continuo querendo 10 anos depois? 15 anos depois? Será? Mas ninguém se pergunta isso. Você quando tem um conflito familiar, eu acho que você precisa, de alguma maneira, viver o problema. Sim. Ter o problema. Deu um problema, houve uma discussão, houve uma briga. Eu acho também que tem que pontuar. Mas em algum momento, o inteligente é você dar o stop. Sim. Perdoa, acabou, passou e vamos seguir em frente. Porque senão acaba a relação. E a gente vai ficando mais velho e aí a preguiça de ter relação com a pessoa, porque eu não quero mais, entendeu? Então, porque passou. é isso. As pessoas me perguntam, você fala com seu ex-marido? Não. Mas você é mediadora. Eu falei, e daí? E daí? Assim, não houve relação, não tenho que falar com ele, com um filho de 27, uma filha de 25 criados. Eu vou falar sobre o quê? Vai ser só ruim pra ele, pra você. Não tem, assim, e as coisas também se autorresolvem, tá, gente? As coisas, por si só, vão tomando o seu próprio rumo na vida. A gente não tem esse controle todo que a gente imagina, não. As coisas... É a frase antiga, que não tem remédio, remediado sabe. Uma vez eu falei para um pessoal que eu estava, a família que eu estava mediando, eu falei assim, olha só, um bom mediador, ele é biodegradável, ele se autodissolve, quando o conflito acaba, vocês seguem conversando, eu não sou terapeuta. Vambora, vocês já estão se comunicando, vocês não precisam mais de mim. Sim. Deixa eu ir embora. Para de querer uma muletinha, bengalinha. Vocês já sabem, já aprenderam a se comunicar. Nós vamos bater o papo com a Úrsula. Mas, Úrsula, conta pra gente, eu sei que você está com um projeto muito interessante de tecnologia. Sim. Que é uma investida muito legal, você está super atualizada no mundo de hoje. Boa. Conta pra gente esse projeto. Então, esse projeto eu criei com a minha sócia, a Paula Sadi, chama-se Vozes. É um aplicativo de gestão de conflito que, na verdade, ensina as pessoas a se comunicarem melhor para que elas possam gerir sozinhas as suas questões. Então, eu diria que a principal ferramenta é a escuta, as pessoas não se escutam, né? A gente precisa aprender a escutar, a gente está vivendo hoje nesse mundo aí todo automatizado, e cada vez a gente está mais distante um do outro. Eu estou aprendendo aqui a escutar. Escutar é bom. Escutar, a gente aprende muito a escutar. De vez em quando eu critico, né, Gabriel? Até criticaram lá no YouTube. Pô, o cara está falando muito, deixa o entrevistado falar. Mas é um bate-papo, né? Mas é um bate-papo e você é uma pessoa muito interessante, muito inteligente. Então a troca é muito produtiva, né? Assim, a verdade é que o que nos alimenta são relações assim. Né? É disso que a gente é feito. Mas vamos voltar ao aplicativo. Então, o aplicativo é isso. O que é o aplicativo? O aplicativo nada mais é do que o que eu fiz comigo mesma, gerindo o meu próprio conflito. E eu falei, eu quero ajudar outras pessoas
a saírem desse lugar. E esse aplicativo ele serve tanto para pessoa física quanto para empresa. Sim. Legal. Para a empresa é A uma gente bela quer rodar ferramenta. Né? agora, fazer um piloto em alguma empresa. Validar ele, né? Validar ele, porque eu já testei ele na pandemia, ele funciona. Cara, ele é uma uma puta ferramenta de prevenção de conflito, cara. Tá aí uma ferramenta que pode, cara, melhorar nosso convívio em sociedade, é o Vozes. Porque O nome é muito bom, né? o nome é muito bom. É forte, né? Ele Porque você dá voz. potente. Dá voz, de repente, para quem não tem uma voz, você tá dando diálogo, né? Sim. Porque normalmente, eu posso estar errado, né? Eu não sei, provavelmente eu tô, porque eu não entendo muito de mediação, mas a mediação me parece que às vezes ela acontece muito porque há uma descompensação de um lado, né? Alguém fala, não, tô errado. Como eu previ, eu tô errado. Não. Vamos lá. A mediação, o que que ela é? Um procedimento norteado pelo diálogo, onde um terceiro, que é eleito pelas partes, que é imparcial, não tem ligação com ninguém, não tem menor interesse no resultado, nem no quanto você vai receber, não ganho em cima, nada disso. Vai facilitar a comunicação entre as pessoas através de técnicas de comunicação, negociação. É um procedimento multidisciplinar, se estuda psicologia, filosofia, antropologia, história. Você tem uma visão global do conflito para você entender a interação do ser humano com o conflito, para que essas pessoas construam uma solução adequada à realidade delas. Como que um advogado como eu, né? Na minha área, como que eu adquiro um conhecimento dessa ferramenta, né? Existe uma capacitação. Existe capacitação? Existe. Mas eu digo, não quero fazer um curso sobre mediação, porque isso vai me levar tempo, enfim. Qual seria o caminho para eu ter um entendimento mais ajustado? Eu faço isso, sabia? Eu faço pequenos módulozinhos customizados de acordo com a necessidade das pessoas. Ela falou, quero aprender isso, isso e isso. Eu monto um programinha e dou. E passo o meu conhecimento, que imagina, 16 anos estudando isso. Sim. Bom, quem assistiu o podcast também já vai entender um pouco mais, né? Hoje a gente tem a lei aí, né, que eu acho que é legal, todo mundo que trabalha nessa área lê, tem que... Porque quando eu fiz mediação... A lei que é necessária, mas atrapalhou um pouco, né? Atrapalhou, porque burocratiza, né? Quando eu não tinha lei, a gente tinha o código de ética, né, do mediador, do CONIMA, e tinham mediadores antropólogos, filósofos. Hoje é uma quantidade de advogados fazendo mediação, que eu acho bom também. Mas é porque muito jurídico, né? A coisa que tinha o charme ali para mim era essa troca de visões de mundo que o filósofo tem, que o antropólogo tem, que... Você vê, um dos maiores mediadores do mundo é antropólogo, William Ury. Antropólogo. Tem coisa que o direito se mete que não deveria se O cara dá meter, um show, né? Marshall Rosenberg, que a comunicação não violenta. Eu tenho esse livro. Poxa, esse livro é ótimo. Ele era psicólogo social. Eu comprei esse livro. Comprei ele num sebo usado pela internet. Maravilhoso esse livro. E ele criou a metodologia. A gente aprende muito com ele. Mas ele é filosofia de Gandhi puro. Aquilo é Gandhi, tá? Eu sei porque eu passei agora... É um grande assim, ó. É bacana. Eu tenho esse livro aí. É bem bacana. E assim, você procurou a mediação porque você é bonzinho. Não. Você procurou a mediação porque você é uma pessoa inteligente. Inteligente, é claro. Tem nada a ver com bondade isso aqui. Mas a Úrsula é uma pessoa muito calma. Mais ou menos. Não vem me ver, porque eu tenho sangue italiano forte também. Ninguém é 100%, né? Eu só penso estrategicamente. E isso eu já penso de forma estratégica há muitos anos. A vida, para mim, é uma equação simples. Eu quero viver bem. Úrsula, o melhor mercado para você na sua profissão são empresas? São empresas. Eu gosto de trabalhar com a iniciativa privada. Dá um exemplo assim, de uma mediação que você, sem falar nomes, evidente, de uma mediação que você tenha gerado um resultado de uma empresa.
Olha, há uns anos atrás eu fui chamada numa empresa de petróleo, uma empresa familiar, para fazer a sucessão, porque o pai estava deixando e tinha que passar para esse filho. Tinham outros filhos, uma filha inclusive da área de moda. Ele queria fazer isso, eu fui chamada pelo filho para facilitar a comunicação entre eles. Olha só a potência da mediação. Desculpa dar um passo atrás. Não, por favor. Ele me chamou para facilitar a comunicação entre ele, o pai e um terceiro sócio que tinha ali. E aí quando a gente trabalha com conflito familiar, a gente vai entender a dinâmica da família, né? E existia uma dinâmica de falta de respeito que vinha de cima para baixo. Quando você tem um cara lá em cima que tem uma dinâmica com os sócios desrespeitosa, você cria uma cultura de desrespeito entre a galera. Porque é isso que eles veem, é o exemplo. Eu digo o seguinte, não chega na tua casa falando mal do teu negócio, porque ninguém lá vai gostar do teu negócio, né? E assim, o que foi interessante foi que quando eu chamei atenção para eles não tinham notado isso. Falei assim, olha, isso aqui tá acontecendo por isso. Aí eu mapeio, né? Eu desenho, eu gosto de desenhar. Aí eu desenho e falei, ó, tá aqui. Aí eu comecei a entrevistar as equipes de venda. E tinha umas equipes de venda. Nem estava no escopo do meu trabalho, mas eu não sei porque eu achava que tinha um negócio da equipe de venda, que eu falei assim, vamos mapear essa equipe de venda? Falei para ele, você confia em mim? Ele falou, confio. Então a gente já está solucionando em cima. Mas vamos criar uma cultura forte aqui? Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma mapeada na tua equipe de venda. Eu preveni 3 ações de assédio que estavam na boca para sair, assim, mas assim, prontas. A mediação, Era um ambiente problemático, né? Ele estava pronto para explodir, né? Pronto. E aí o filho foi muito inteligente. Ele foi muito inteligente. Quem sucedeu falou, pô, isso aqui vai... Ele falou, isso aqui vai dar ruim. E deu certo no final? Deu certo e a empresa tá bombando aí até hoje. Maravilha. Ele tá à frente dessa empresa. Se Deus quiser, vai me chamar novamente. Úrsula, queria te agradecer pela conversa. Eu que agradeço o convite. Foi excelente. Confiança. Você é uma pessoa super profissional, super capacitada. Obrigada. Uma história de vida que não foi fácil, cheia de adversidades. Cheia, nossa. E a gente sempre espera nas adversidades. Eu vi essas histórias, eu vi histórias boas também. Então, obrigado. Obrigada a você pelo convite, Dia 16 pela lá confiança. de abril, com o lançamento do livro da Quero Úrsula. ver todo mundo lá, hein? Muita gente. Vai ser um sucesso, tenho certeza. Se Deus quiser. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Foi um prazer. Viu? Foi bom? Nem doeu. Não, pra mim, eu tiro de letra essas coisas. Pra mim, quem dá aula há muito tempo não se intimida, não. O pior é aluno, gente. Aluno que te bota em umas situações que eu vou te falar. Muito legal.